Minha mãe chegou aqui em 1961. Ah, Isso aí eu lembro que é história antiga, né? hum. Minha mãe chegou aqui passar um São João na antiga Camartins. Lá tinha um São João muito famoso na época. E minha mãe veio passar esse São João aqui. E o São João até ontem não tinha acabado. Até hoje, né? Então ela mora aqui até hoje. Ah, Aí nós viemos. Então, como tive minha infância toda em São Francisco e minha juventude, então eu falo que eu sou São Franciscano. aham. Eu só fui nascer em Guanambi, na Bahia. Ah, você é de Eu sou de Guanambi. Guanambi, na Bahia. Nasci lá. Mas me criei aqui. Fui criado aqui, me criei não, fui criado aqui em São Francisco. Em 68 você veio pra cá. Ah, então é Foi. daqui. A parte de conhecimento começou foi aqui, né? Foi aqui. Em Guanambi, minha cidade onde nasci, eu não conheço nada. Nem faz umas visitas lá de vez em quando? Nós fazíamos a visita lá quando minha avó era viva. Minha avó e meu avô por parte de mãe. Uhum. Eles se foram, aí não, e mãe já está na idade bem avançada, daqui lá não é muito pertinho, é cansativo para mãe ir. É. Não tem avião para ir para lá, tem que ser de carro. Aí meu irmão fala que, não, moço, vamos fazer, fazer isso com mãe não. Mãe vai ficar muito cansada para ir lá. É verdade. É, tem umas irmãs de mãe viva que moram lá ainda. Mas aí o período da farmácia foi. Você começou a ver de família, assim, a parte Foi o seguinte, Ah, minha mãe resolveu montar uma farmácia aqui. ah, Minha mãe tinha o hotel Atalaia. Não é esse prédio novo que estava fechado lá embaixo, não. Era na Rua Silva Jardim, cá em cima. Não é do seu tempo, não. Você é novo. eu não lembro não. Aí mãe casou com o doutor José Evangelista. E não sei como ela resolveu botar uma farmácia aqui. Era pioneira, no caso? Já Não, tinha? já tinha farmácia de Dona Dora, Jorge Figueiredo. Já tinha essas duas na época. Aí mãe colocou uma farmácia chamada Nossa Senhora de Fátima. Lá na praça, onde que é a Zita Esporte. Aí eu comecei a trabalhar com minha mãe. Eu era um rapaz. Depois entrei de sócio com minha mãe, sócio no papel. Uhum. Dinheiro não tinha, que eu era estudante. Entrei de sócio com minha mãe, sociedade, e comecei a trabalhar com minha mãe. Foi indo, foi indo, foi indo. São Francisco não tinha médico na época. E não tinha essas linhas de ônibus que vêm do Urucuia para cá, de Pintópolis. Antigamente era tudo município de São Francisco, era distrito de São Francisco. É verdade. Pegar lá da Chapada Gaúcha pra cá tudo, né? É, o pessoal pegava o ônibus para vir para São Francisco, por exemplo, dá um exemplo. Uma mãe vinha trazer uma criança de 8, 10 anos de lá da roça aqui para a cidade, para consultar a menina que estava garganta inflamada e com febre, ou Aham. gripada, tossindo e com febre. Quando chegava em São Francisco, a lancha hoje já demora e há 30 anos atrás, né? Quando chegava no hospital não tinha mais ficha. Se a consulta hoje é cara, imagina tanto tempo, há 30 anos atrás. Aham. E Verdade. não tinha médico particular também. E aí o povo ia procurar quem? Normal. Foi aí que meu nome surgiu. Fui trabalhando, trabalhando. E de tanto atender o balcão da farmácia, tanto atender as receitas, eu, como não acho que eu sou burro, acho que sou um homem até inteligente, Inteligente demais, oxe. você está entendendo? Eu fui aprendendo, aprendendo. Aham. Chegava uma pessoa, contava para mim um caso.
Não posso passar um remédio para o senhor, não. O senhor vai consultar, tentar consultar, aí depois o senhor volta cá. A pessoa ia lá e consultava e vinha cá com a receita para mim vender o remédio. Eu já tinha escutado a história do paciente e via qual eram os remédios. Aí tem que aprender, não tem? Só se eu fosse burro. Eu não sou burro. Aí os anos foram passando, eu fui aprendendo. Aí tinha o padrasto, que era o doutor José, que era médico. As dúvidas às vezes eu não sabia alguma coisa, ficava com medo, perguntava a ele. Tinha o doutor Aurelino, que tinha um apelido de bodegueiro aqui em São Francisco, não sei se você... Eu não sabia desse apelido do doutor Aurelino, já ouvi falar, né? Mas não sabia desse apelido. O apelido dele de rapaz, bodegueiro. É? E ele tinha um consultório no vizinho da farmácia, e era meu amigo. Aí ele vinha conversar comigo, falando, Normal, eu vou precisar de tal remédio assim, 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 você compra e põe na farmácia, viu? Eu falei, pode deixar. Porque hoje é fácil. Hoje você pede um remédio hoje e amanhã tá aí. Ou depois. Antes não, demorava quase 30 dias para chegar. E isso, Gleidson, eu fui aprendendo. Os anos foram passando, fui aprendendo. Né? Chegava uma criança, a mãe com uma criança, garganta inflamada. Você já captava? Aí eu captava, já sabia, né? A amoxicilina. Porque na época a amoxicilina não era um remédio como é hoje, qualquer luxo de hoje. Na época o antibiótico era outro. E a gente podia vender o antibiótico sem receita, o que hoje não pode, né? Podia. E aí eu fui passando os anos, e fui aprendendo e fui aprimorando. Aí fui para o hospital, aprendi a aplicar injeção no hospital. Eu aprendi a aplicar injeção no CESP, no hospital do CESP. Foi lá que eu aprendi a aplicar injeção. Aprendi a pegar a veia, foi tudo no CESP. Aí eu minha farmácia, voltei para a farmácia de mãe e continuei a vida.